Os segredos amaldiçoados da ciguana, a verdade aterrorizante revelada em 12 noites sinistras. A periferia de São Paulo era um labirinto de sombras e angústias. Cada esquina guardava segredos que sussurravam sobre a ciguana, uma entidade que se alimentava do medo das pessoas. Ana, uma jovem mãe solteira de 28 anos, sabia que as histórias poderiam ser apenas mitos, até que algo começou a tirar seu sono e o de Gabriel, seu filho de apenas 7 anos. Seu trabalho em um hospital abandonado, uma estrutura em ruínas, tornava-se cada vez mais sufocante. Ela cuidava de pacientes esquecidos, mas não havia nenhuma cura para o verdadeiro mal que rondava sua casa. As noites eram recheadas com os gritos de Gabriel. "Mãe, ela está aqui!" ele repetia, em desespero, olhos arregalados, o corpo pequeno tremendo como uma vara de bambu ao vento. No silêncio da noite, a única coisa que ecoava era a voz doce e inocente do menino. Mas havia também os tiros na rua, o som estrondoso de vidas perdidas e esperanças estraçalhadas. As conversas com os vizinhos revelaram fragmentos do horror. A ciguana vem ao anoitecer, diziam eles, se alimenta das almas apressadas. Alguns riam, zombando do medo alheio, mas Ana sentia um frio na espinha toda vez que ouvia histórias de desaparecimentos, de crianças que nunca mais retornaram. Naquela noite, ao voltar para casa, algo a observava. A luz do corredor piscava, como se estivesse piscando um alerta. "Mãe, tenho medo", sussurrou Gabriel, paralisado de terror. Ana tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. As paredes pareciam se fechar, o ambiente ao redor tornava-se hostil. Quando ela olhou pela janela, a escuridão se concentrava em um ponto, como se a ciguana estivesse espreitando. Os gritos de Gabriel se tornaram mais frequentes. E o que realmente a apavorava eram as noites em que ele acordava, ofegante, gritando por socorro, como se estivesse batalhando contra algo invisível e maligno. Uma sensação de desespero se infiltrava em seu lar. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Nos dias que se seguiram, desaparecimentos começaram a se acumular, e sons estranhos durante a noite tornaram-se comuns. Ana sentia que algo se aproximava, uma ameaça de que não poderia escapar. O medo que antes era apenas uma sombra, agora se tornava um espectro real. E quando a chuva começou a cair, um pressentimento a fez entender que algo estava prestes a acontecer. O odor de medo e traição pairava no ar. Cada gota era um aviso das verdades ocultas. Uma noite, enquanto observava a chuva escorrer pela janela, Ana decidiu que era hora de agir. Protegê-lo era sua única prioridade. Uma escolha surgia diante dela: enfrentar a ciguana ou buscar a ajuda de alguém que poderia ter as respostas que precisava. Mas quem poderia ser a salvação se as autoridades estavam de mãos atadas e a comunidade sufocada pelo medo? Com o coração na boca, Ana percebeu que aquele caminho de fuga se tornara um labirinto aterrorizado, à medida que a realidade se distorcia e a velha lenda ganhava vida. Agora, mais do que nunca, precisava da coragem para confrontar a escuridão. A pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para proteger seu filho na batalha contra as sombras que habitavam não apenas a periferia, mas suas próprias almas? Ana não sabia o que fazer. Os ecos dos gritos de Gabriel ainda reverberavam em sua cabeça enquanto ela caminhava de volta para o quarto. O menino estava sentado na cama, uma imagem de vulnerabilidade sob a luz trêmula de um abajur que parecia lutar para não se apagar. "Eu juro que vou te proteger", prometeu ela, mesmo sem acreditar totalmente nas próprias palavras. Mas a escuridão em volta parecia viva, como se tivesse ganhado forma, envolvendo a casa em um manto espesso de terror. O silêncio seguinte era quase ensurdecedor,
e instintivamente Ana olhou pela janela novamente. A chuva caía com mais intensidade agora, as gotas batendo como dedos distantes em busca de entrada. Mas não era a chuva que a assustava, era aquela sombra que se movia na penumbra da rua. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando viu uma figura deslizar rapidamente sobre a luz fraca de um poste. Seu coração disparou. "Gabriel, fique perto de mim!" O menino se arrastou para mais perto, os olhos arregalados, e agarrou a mão de Ana com uma força que desmentia seu tamanho. No entanto, na profundidade daquelas pupilas havia um vislumbre de algo mais, uma sabedoria assustadora que parecia carregar as marcas do medo. "Mãe, ela veio de novo." A afirmação partiu do pequeno como um eco. Ana respirou fundo, seus olhos mirando o corredor escuro. A ciguana estava mais perto do que nunca. O ambiente estava pesado e o ar parecia espesso, como se a própria casa estivesse sufocando. Ana então se lembrou do velho amigo de seu avô, um homem que há muitos anos ganhou fama como curandeiro. Ele morava no fim da rua, em uma casa que todos consideravam uma relíquia da cidade antiga, um lugar onde o tempo parecia não passar. Certa vez, ele falou sobre coisas que habitavam a escuridão, forças que podiam não só exorcizar, mas também entender o que atormentava. "Precisamos ir até ele", sugeriu Ana, quebrando o silêncio que a envolvia. Quando Gabriel olhou para ela, havia um misto de esperança e medo em seu olhar. O menino sabia que aquela decisão podia mudar tudo, mas o pensamento de permanecer ali, presa ao ciclo de sustos e pesadelos, parecia insuportável. "Mas e se a ciguana estiver nos esperando?" perguntou ele, um tremor na voz. Ana não tinha resposta. Era um risco, mas o que era pior? Enfrentar a escuridão e correr o perigo de ser consumida ou permanecer ali, à mercê de uma entidade que já havia tomado tantas almas? Fiz um sinal para Gabriel se mover. A mente dela fervilhava em um turbilhão enquanto atravessavam o corredor. As paredes pareciam pulsar, chamando por elas, tentando mantê-las ali, presas por medos inexplicáveis. "Apenas fique perto de mim, nós vamos encontrar uma saída", disse ela, mesmo sem acreditar totalmente na própria promessa. Lá fora, a chuva se tornara um mar de relâmpagos, iluminando brevemente os rostos aterrorizados de passantes que pareciam dançar nas sombras, fugindo do que não podiam ver. O caminho para a casa do curandeiro parecia se afastar, como se estivesse se distorcendo. A atmosfera carregava um peso palpável e Ana sentiu um nó na garganta. Quando chegaram à porta da casa, algo a fez hesitar. O ar estava carregado com o odor doce e podre da lembrança, como o cheiro de um cemitério após a chuva. Seria este o momento de confrontar a verdade? Era hora de encarar o que se escondia nas profundezas da ciguana? Ana segurou a mão de Gabriel, pronto para enfrentar qualquer tormento que viria. Ao bater na porta, um lamento ecoou do interior, como se soubessem que elas vinham. A única coisa que Ana desejava saber agora era se conseguiriam sair ilesas dessa noite, ou se encontrariam o que escondia entre as sombras. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele, o curandeiro, com um olhar que variava entre a compaixão e a preocupação. "Se vocês estão aqui, algo muito ruim está a caminho. A ciguana não está mais longe do que você imagina." As palavras dele pairaram no ar como uma sentença. Ana sabia que não havia mais como voltar atrás. O relógio estava correndo e a noite apenas começava. O que poderiam descobrir ali poderia mudar tudo, ou selar destinos para sempre. Ana mal teve tempo para processar o que o curandeiro dissera. A atmosfera na sala era densa, como se cada canto estivesse carregado de histórias não contadas e autoridade inquestionável. O interior, mal iluminado por velas derretidas, exalava um aroma de ervas secas e algo semelhante ao azedo. O olhar do velho a seguia com interesse, como se estivesse pesando suas almas naquele exato momento.
Vamos, não há tempo a perder. A ciguana se alimenta do medo, e quanto mais tempo vocês ficarem aqui, mais forte ela se tornará, ordenou ele, movendo as mãos de forma quase ritualística. Gabriel apertou a mão de Ana com tanta força que ela quase podia sentir a tensão percorrer seu corpo pequeno. Mas o que podemos fazer? Perguntou Ana, a voz tremendo. O curandeiro virou-se, seus olhos profundos parecendo mergulhar em uma sabedoria perturbadora. Você precisa lembrar algo, Ana. A ciguana não é apenas uma entidade. Ela é um tipo de força, uma memória distorcida do que já foi, sedenta por retribuição. Ela sente o que vocês sentem. O que ela quer é que você escolha entre o amor e a traição. Hã? O que você quer dizer com isso? Questionou Ana, o coração disparado. O curandeiro apenas virou o olhar e começou a procurar algum objeto em uma prateleira empoeirada. Naquele instante, um trovão ribondou e a casa pareceu estremecer. Ela pode se disfarçar na sua vida, nas suas lembranças. O que você mais teme pode muito bem se manifestar em seu filho, ou até mesmo em você, disse ele, retirando um pequeno frasco de vidro. Este é um elixir que pode abrir as portas que ligam nossos mundos. Você deve usá-lo com cautela. Acerte o alvo, ou sofrerás as consequências. Ana sentiu um frio na barriga. E se a boca da ciguana estiver esperando lá fora? Não se preocupe com o que está fora. O maior perigo está dentro de vocês, respondeu o curandeiro, sua voz agora um sussurro quase hipnótico. Agora, escute-me. O amor que você tem por Gabriel é a única arma que pode detê-la. Mas e se eu tiver que escolher entre mim e ele? Ana perguntou. A incerteza estava tornando cada vez mais angustiante. Com cada escolha vem um sacrifício, ele afirmou. Um novo trovão soou e uma sombra se projetou pela janela, como um braço ousado a tentar entrar. Ana sentiu o clima se transformar. O frio aumentava, assim como a intensidade dos ecos de gritos que pareciam vir de lugares distantes e desconhecidos. Passos pesados ressoavam do lado de fora, e uma voz fria sussurrou seu nome. Ana. O curandeiro fez um gesto abrupto, como se tentasse impedir o avanço do que estava por vir. Prepare-se, agora é a hora de confrontar o que você teme. Ana olhou para Gabriel. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez o menino pareceu tão sério, tão ciente do que estava em jogo. As paredes da velha casa pareciam pulsar, e o ar carregava uma sensação apavorante de que a ciguana estava mais próxima do que nunca. Eu estou aqui, mano. Juntos, certo? Disse Gabriel, agora mais confiante. Mãe, o que vamos fazer? A doçura de sua voz ressaltava a vulnerabilidade do momento. Ana sentiu uma força inexplicável à medida que os sentimentos de amor e pavor se entrelaçavam. Era o que a ciguana queria, cisalhar suas emoções e tirá-las do centro. Vamos enfrentar isso juntos, mas você precisa me prometer que se algo acontecer, você não se deixe consumir pelo medo. E assim, com o frasco nas mãos e corações cercados por incertezas, Ana tomou uma respiração profunda e se preparou para o que estava prestes a acontecer. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, a porta se abriu violentamente. A escuridão invadiu a sala, e a figura da ciguana estava ali, como um pesadelo em forma humana. Seus olhos brilhavam com um vazio que parecia devorar tudo à sua volta. Você não pode escapar de mim, Ana. Ecoou uma voz que parecia pertencer a todos os seus medos. Ana sentiu o mundo desabar ao seu redor, e ao mesmo tempo uma necessidade de agir começou a queimar como uma chama viva. O que seria mais aterrorizante? Enfrentar a ciguana ou encarar a verdade de suas escolhas? Com o tempo se esgotando, Ana percebeu que a batalha estava apenas começando. O ar ficou pesado e a temperatura na sala parecia cair instantaneamente quando a ciguana começou a se aproximar. A luz fraca das velas tremulou, como se quisesse se esconder da presença malignamente atraente que se ergueu à sua frente. Ana sentiu seu coração bater descontroladamente e a mão de Gabriel ficou ainda mais apertada em sua.
Você não tem que ter medo, Ana. Eu estou aqui, disse Gabriel, tentando reunir coragem, mesmo que sua voz tremesse. Mas as palavras dela antes ecoaram em sua mente, um pedido para que ele não se deixasse consumir pelo medo. Como fazer isso quando a própria essência do terror se manifestava diante deles? A ciguana se contorceu, seu corpo escuro e nebuloso projetando sombras que pareciam ganhar vida própria, dançando pelas paredes. Seu sorriso era torto, uma macabra vaidade que refletia um prazer doentio. Você me pertence, Ana. Você nunca irá escapar de mim. O que você esconde, você não pode esconder para sempre. Ana, recuperando um pouco da sanidade, gesticulou com o frasco de vidro em suas mãos. Eu não vou ceder a você. O amor que sinto por Gabriel é maior que qualquer medo que você possa infligir. A criatura parou, seus olhos brilhantes fixados em Ana, como se tivesse sido atingida por um raio de luz. Amor? Oh, que doce ilusão! Diga-me, Ana, onde estava seu amor quando você se afastou? Pode realmente imaginar que amor é suficiente para deter uma força como eu? Os gritos lamurientos que antes ecoavam do exterior agora pareciam vir de dentro da própria casa, como se a ciguana tivesse chamado todos os horrores de um passado esquecido, sedentos por vingança. Era um coro de desespero e Ana mal podia manter a compostura. Gabriel, fique atrás de mim, pediu Ana, sua voz rouca quebrando enquanto ela se posicionava entre a ciguana e seu filho. O jeito que a criatura se movia era hipnótico, uma dança da morte que a atraía como uma mariposa para a chama. Não adianta, Ana. Você não pode me proteger. O que eu quero é que você escolha o amor por seu filho ou a verdade que você tanto temeu ter em suas mãos. A ciguana avançou mais perto, e Ana notou que cada palavra era como uma lâmina, cortando seus pensamentos e revelando segredos que ela tentou enterrar por toda a vida. Um tremor percorreu seu corpo. O que você quer dizer com isso? Você esqueceu as promessas feitas, a culpa que carregou? Você não vê que seu amor agora é uma corrente que te prende? A ciguana riu, um som sibilante que reverberou nas paredes. No fundo, Ana soube que a ciguana não estava apenas falando com ela, estava atacando tudo que representava sua fragilidade. Sem hesitar, ela erguera o frasco, sentindo sua mão tremer. Era esse o momento. Para acabar com a ciguana, teria que se confrontar com a verdade que sempre evitou. Se você é meu medo, então eu te desafio. Uma vez por todas, vou revelar a verdade, e antes que você possa me consumir. A ciguana parou, intrigada, como se estivesse apreciando a bravura daquela mulher que resolvera desafiar sua própria sombra. Escolha, Ana. Escolha o que tem de maior valor. Você está pronta para isso? Lembre-se, nem todas as verdades são bem-vindas. Com o pânico se esvaindo lentamente e um fio de determinação se solidificando em seu coração, Ana se preparou para despejar o elixir. Mas, antes que pudesse agir, sua visão foi ofuscada por uma escuridão mais densa. A ciguana parecia crescer, seus contornos se expandindo, espelhando-se nas lembranças de Ana, criando imagens do passado que a assolavam. Havia segredos em sua vida que ela não estava pronta para encarar. Naquela noite, a ciguana revelaria não apenas o que temia, mas quem realmente era. O que restaria de Ana, então? E suas escolhas? A tensão no ar apertava como um nó, e Ana entendeu. A batalha não era apenas física, mas um teste de sua própria alma. Com um grito silencioso de desafio, a única coisa que restava era o impulso de confrontar suas verdades. No caminho entre a vida e a morte, entre o amor e a traição, Ana havia começado sua jornada. As sombras se reuniam ao redor dela, e a ciguana esperava. O que ela revelaria a Ana agora? A curiosidade misturada com o terror a impulsionava para frente. Era a hora de encarar o que se escondia no escuro. Um eco distante de risadas sombrias envolveu toda a sala, aprofundando a escuridão que agora parecia respirar com força própria.
Ana sentou-se à beira de um abismo, onde cada palavra da ciguana era uma pedra lançada no lago de águas turvas de seu passado. O frasco de vidro tremia em sua mão, um símbolo de suas esperanças e medos, mas a coragem despontava dentro dela como um fio de luz. Eu não sou a única que esconde segredos, ciguana. Todos temos algo a esconder. Ana respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Não poderia ceder agora, estando tão perto da verdade. Com um movimento rápido, a ciguana se desvinculou das sombras, parecendo flutuar, seus olhos maliciosos transformando-se em poços sem fim. Então, por que tem um gosto tão amargo na boca? Por que suas mãos tremem? Você não veio aqui para vencer, Ana, mas para confrontar seu maior pesadelo. Gritos distantes se intensificavam, misturando-se ao som de batidas de coração, um pulso frenético que ecoava nas paredes da casa antiga. Os olhos de Ana se arregalaram ao compreender que as almas atormentadas eram as vítimas da ciguana, sombras que pareciam gritar por liberdade. Uma ideia surgiu. E se aquelas almas pudessem ajudá-la? O ar estava encharcado de dor e culpa. Se você vai me mostrar a verdade, então mostre, me liberte do peso que carrego. Ela gritou, decidida a enfrentar o que fosse necessário. A ciguana a observou, um sorriso cruel cortando seu rosto. Libertar-se? Por que eu faria isso? O que você está disposta a sacrificar, Ana? Será que você se arriscaria por algo tão incerto? Ela hesitou, começando a entender que a pergunta não era apenas retórica. A escuridão ao seu redor se adensava e o arrependimento ferveu dentro dela. O amor, tanto por Gabriel quanto pelos que havia perdido, não poderia ser descartado. Eu não sei de que sou capaz, mas não fugirei mais. Num movimento rápido, a ciguana se projetou em direção a Ana, seus braços envolvendo-a em um abraço de sombra. O contato gelado queimava como se 1000 agulhas a penetrassem. Ana viu flashes de sua vida, memórias que não pediam para ser esquecidas. A mãe que foi embora, os sonhos que não realizaram, o arrependimento que a consumiu. As velas piscavam com raiva e a ciguana sussurrou em seu ouvido. Lembre-se, você não pode enfrentar a verdade sem dor. Você pode ter o amor, mas também terá a traição. Ana gritou, mas a cena dançava em sua frente como um filme em alta velocidade. Chega! Você não sabe de nada! Respondeu, a voz ecoando com determinação. O frasco em sua mão parecia aquecer, como se tivesse vida própria. Era a chave para o que ela precisava fazer, para libertar as almas perdidas e, assim, a si mesma. Num instante de clareza, ela ergueu o vidro para o céu, decidida a despejar o elixir e liberar todo o feitiço que o envolvia. Se minhas verdades forem o que você quer, então que venham, estão aqui em mim. Mas antes que pudesse despejar o conteúdo, a ciguana lançou um grito ensurdecedor, fazendo o chão tremer. Se você fizer isso, não só eu serei libertada, mas todo o seu passado. Está disposta a enfrentar o que vem a seguir? Ana parou, o frasco hesitando em suas mãos. O que viria após essa revelação poderia ser mais aterrorizante que a própria ciguana. As paredes em torno dela pareciam se encerrar, envoltas em uma nuvem de desespero. O peso da decisão a esmagava, e o olhar de Gabriel, que ainda se mantinha atrás dela, refletia um medo que a fez hesitar. Era um dilema entre salvar o que restava de sua alma ou mergulhar de vez na escuridão. Os gritos crescendo ao seu redor clamavam por justiça, por liberdade, e ela agora tinha que decidir se estava pronta para carregar essa verdade e encarar os horrores que a esperavam na linha entre a vida e a morte. O que a ciguana revelaria a seguir poderia ser a sua última oportunidade de escapar desse destino macabro, mas o conhecimento vinha com um preço. Ana precisava decidir. Era hora de agir ou era hora de ficar à mercê do passado? Qual seria a sua escolha?
A pressão aumentava como um fardo sobre os ombros de Ana, um peso que parecia desestabilizar sua razão. O frasco em sua mão pulsava e ela podia sentir o calor do seu conteúdo aquecendo a palma, como se algo dentro dele estivesse ansioso para sair. Os gritos das almas perdidas reverberavam em sua mente, ecoando uma urgência que tornava a hesitação quase insuportável. Você está em um ponto crítico, Ana. Cada segundo conta, a ciguana disse, suas palavras envoltas em um veneno sedutor. Se você não agir agora, a oportunidade se perderá e você ficará presa aqui eternamente. Lembranças dolorosas dançaram à sua frente, memórias de risos se transformando em choros, de amores em traições. O rosto de Gabriel, entrelaçado em um mar de angústias, galvanizou sua determinação. Se você se importar com o que vem a seguir, então deve me mostrar. Não quero mais viver em um labirinto de mentiras. Num movimento abrupto, Ana ergueu o frasco brilhante, a luz refletindo nos olhos da ciguana, que observava com prazer diabolicamente contido. Você não sabe o que está fazendo. O conhecimento pode fazer ou quebrar você. O aviso ficou pairando no ar, um sussurro de dúvida que arranhou as paredes de sua determinação. Eu não tenho escolha, Ana gritou, e as palavras ecoaram como um trovão na sala escura. Era um grito de desespero, mas também de desafio. Ela entornou o elixir diante da ciguana. Um líquido espesso fluiu, formando círculos que se espalhavam, trazendo à tona uma neblina turva. O ar agitou-se como se estivesse vivo, e em um instante as sombras começaram a se contorcer, formando figuras vagamente reconhecíveis. Enquanto as formas se aproximavam, Ana pôde discernir rostos, caras de traumas antigos, de pessoas que a havia amado e perdido, refletindo dor e raiva. A ciguana sorria, um sorriso que flutuava entre o divertido e o aterrador. Olhe para eles, Ana. Estes são os seus pecados, o que agora você deve enfrentar. Um dos rostos se destacou. Era sua mãe. Por que me abandonou? A mãe dela gritou, uma voz que penetrava a profundidade de sua alma. Uma lanterna de culpa iluminou Ana, e lágrimas surgiram em seus olhos. Eu não queria, me perdoe, Ana implorou, o coração apertado. Mas a ciguana riu, uma gargalhada que soava como um tambor de guerra. Perdão? Você não leva a sério. Reze para que tenham misericórdia de você. As outras almas se aproximavam, revelando mais traumas. O amigo que perdeu em um acidente, uma vizinha que não ajudou quando teve chance. Cada rosto era um reflexo de seu passado, cada história uma carga que se acumulava, ameaçando esmagá-la sob seu peso. O ar estava agora impregnado de uma fragrância nauseante, um misto de rancor e dor. Ana sentiu que sua própria essência estava sendo arrancada, pedaços de sua alma ignorada sendo expostos para as sombras. O terror começava a tomar forma, e ela se via encurralada entre suas escolhas. Você tem a chance de libertar essas almas, mas será que está disposta a se sacrificar em seu lugar? A ciguana questionou, suas palavras afiadas como facas. Ana olhou em volta, sentindo a pressão das almas requerendo justiça, liberdade. Mas o que isso significava para ela? O que ela estaria disposta a abrir mão? Surgiu um gemido, um eco profundo de desespero que se transformou em um grito ensurdecedor. Os rostos começaram a se distorcer e a verdade começou a se desenhar nas sombras. Você terá que pagar o preço, Ana, a ciguana advertiu, seus olhos brilhando. Não, por favor, Ana murmurou, mas já compreendia que o horror de sua escolha estava apenas começando a gostar. A sala girava e a escuridão cercava cada vez mais, sufocando sua esperança. Agora, a única certeza era que o verdadeiro terror estava prestes a se revelar. A pergunta ardia em sua mente.
O que estaria disposta a perder quando indefectíveis verdades finalmente chegassem à tona? E antes que pudesse se dar conta, uma voz familiar disse: "Mãe!" Um novo grito, agora de Gabriel, atravessou o ar pesado. Ele havia visto algo que nem Ana imaginava. O que ele descobrira poderia transformar tudo. Os rostos ao redor de Ana começaram a torcer-se em expressões de raiva e desespero, cada lamentação ecoando como um lamento insuportável em seus ouvidos. Ela olhou para Gabriel com um misto de esperança e pânico. O que ele havia visto? Que segredo tão terrível poderia ser capaz de mudar tudo? "Gabriel!" Ana gritou, mas sua voz se perdeu na cacofonia das almas sedentas por justiça. As formas nebulosas se aproximavam, suas mãos estendidas, como se quisessem agarrá-la e puxá-la para a escuridão. Os olhos de Gabriel estavam arregalados, fixos em algo que ela ainda não conseguia ver. Havia uma mistura de medo e determinação em seu olhar, algo que a fazia querer acreditar que havia uma saída. Mas a ciguana não pretendia deixá-los escapar tão facilmente. "Muito bem, você optou por abrir as portas do seu passado, mas você não está pronta para enfrentar a verdade." A voz dela era um sussurro cortante que fez Ana estremecer. "Cada alma aqui tem uma história para contar, e você é a responsável por elas. Que preço você está disposta a pagar?" Ana sentia seu peito apertar enquanto as lâmpadas começavam a piscar, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à tensão crescente. O chão sob seus pés tremeu e a sala parecia contorcer-se, como se quisesse devorar a dor e o arrependimento que preenchiam o espaço. O clamor das almas tornava-se cada vez mais angustiante. Liberdade, justiça, vingança, elas gritavam em uníssono, suas vozes se misturando à risada maníaca da ciguana. Cada palavra parecia perfurar a alma de Ana, fazendo-a querer desabar no chão. Gabriel, quebrando o charmoso feitiço da ciguana, gritou de volta: "Ana, me escute! O que a ciguana não te contou, o elixir não é só sobre libertar as almas, é também sobre o que você deve enfrentar." Suas palavras cortaram através do turbilhão e finalmente Ana se deu conta de que havia algo muito mais profundo em jogo. "Gabriel, o que você descobriu?" Ana perguntou, a urgência na sua voz ressoando com a pura intensidade do momento. Gabriel olhou para a frente, seu olhar focado, mas uma sombra de terror começava a se formar em seu rosto. Ele hesitou, mas então gritou: "O frasco! Ele não só traz à tona os seus pecados, mas também revela o que você tem oculto, o que você mesmo fez." Ana sentiu um frio percorrer sua espinha, um horror indescritível. "O que você está dizendo?" As palavras mal saíram de sua boca, um pressentimento gelado invadindo seu peito. Antes que pudesse continuar a raciocinar, um novo grito ecoou pela sala. As almas agora se confundiam com as sombras, e um rosto muito familiar começou a emergir da neblina. Era o de uma criança, de olhos grandes e assustados. Ana sentiu seu coração parar. Não, não pode ser! Ela tinha visto aquele rosto em fotografias, um eco de seu passado que nunca supôs ter que enfrentar. Essas imagens não eram só as almas que ela havia ferido, era também o que havia perdido. A sala girava em torno dela, e a ciguana apenas observava, um sorriso maligno nos lábios. "Agora você deve escolher, Ana. Continue cercada por suas mentiras ou encare a verdade e a dor que sempre teve escondida. E prepare-se, pois essa verdade pode não ser a única que virá à tona." Com aquilo, a verdade começou a se revelar, uma sombra se formando atrás da ciguana, mais escura e mais rica que o próprio espaço em que estavam. E na luminosidade opressiva, uma nova onda de desespero desabou sobre Ana. Ela sabia que o verdadeiro terror estava prestes a chegar. As escolhas feitas com o coração pesado teriam consequências devastadoras. Sua história estava em jogo e poderia alterar o destino de todos que estavam ali.
Antes que ela pudesse adotar qualquer plano, mais uma voz emergiu, profunda e sombria. Sou eu, Ana. Sou eu quem você vai perder se não se decidir logo. A tensão subiu e Ana ficou paralisada, prendendo a respiração. A ciguana sorriu novamente, a escuridão à sua volta pulsando de expectativa. O que aconteceria a seguir? O que mais poderia ser revelado? O chão vibrava sobre os pés de Ana, e o ar ficou carregado de um cheiro de podre enquanto a sombra se aproximava lentamente. Era como se um burburinho pulsante preenchesse o espaço, dançando com o lamento das almas infernais. O rosto da criança flutuava diante dela, os olhos arregalados e cheios de uma esperança em cacos, clamando pela verdade que Ana se recusava a confrontar. Eu não sei o que fazer, ela balbuciou, a voz presa na garganta enquanto tentava se afastar do espectro que parecia rasgar seu coração. Gabriel, no entanto, não a deixaria sucumbir ao desespero. Ele tomou uma atitude, caminhando frente à ciguana, encarando-a com firmeza. Você não pode fazer isso com ela, gritou Gabriel, os olhos cheios de determinação. Ela não é responsável pelo que aconteceu, você a está torturando. A ciguana mostrou os dentes, um sorriso que misturava alucinações e desprezo. Ah, querido Gabriel, você não entende. O passado não é algo que se ignora. Ana precisa entender a dor que causou, e isso passa por enfrentar seus fantasmas. As almas gritaram em resposta, uma sinfonia de ódio e angústia que reverberava, fria e mortal. Sentindo o peso da pressão, Ana lutou contra as lágrimas. Mas eu não posso, eu não quero. Você tem que querer, Gabriel insistiu, com a voz entrecortada pela urgência. Se não enfrentar isso, você vai perder tudo o que ainda tem. As palavras pareciam um fio fino na escuridão, deslizando pelo abismo do medo. Ana queria gritar, mas sentia que sua consciência começava a se desfazer. Como se isso não fosse suficiente, a ciguana deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente. Você não entende, Ana. Cada escolha que você fez teve um preço, e cada alma que clama por você é uma lembrança sua. Você deve decidir, ou as consequências virão te assombrar. Ela sentiu o coração disparar, as batidas ecoando como um tambor sombrio no templo do terror. Era verdade. O peso dos seus atos começava a se derreter em seus pensamentos, e os rostos ao redor dela se mesclaram em uma massa confusa de dor e traição. Cada um a culpava de alguma forma. Cada um a contava uma história que ela preferia esquecer. Liberdade, justiça, vingança, gritavam as almas, ecoando, misturando-se em um turbilhão de emoções. Ana cobriu os ouvidos, mas a cacofonia penetrava, não dando trégua. Encarando o espectro da criança, Ana finalmente falou, num fio de voz. O que você quer de mim? A figura piscou, e então, com uma voz clara, semelhante ao som de um vento frio, respondeu. Eu quero que você se lembre. Se lembre de mim, Ana. Se lembre do que você fez. Era como se um raio tivesse atingido Ana em cheio. Com cada palavra, uma memória a atingia, trazendo flashes de um passado que ela se esforçara para enterrar. Reflexos de risos infantis, momentos de alegria, um abraço desprevenido, e então seguida por gritos, uma queda e um silêncio aterrorizado. Um filme de horrores se desdobrava em sua mente, mostrando o que verdadeiramente estava em jogo. A ciguana então se virou, mostrando a sombra crescente atrás de si. Está vendo, Ana? O tempo não é seu aliado. Você precisa escolher agora, ou as sombras do seu passado se erguerão para te consumir. O que você fará? Ana sentiu suas pernas tremendo. O peso da escuridão a puxava para baixo, enquanto a luz do rosto da criança parecia enfraquecer. Eu não quero perder mais ninguém. As vozes começaram a se elevar, um único grito de desespero. A escolha estava se aproximando, e se Ana hesitasse, as consequências seriam ainda mais devastadoras. Muitas coisas vão acontecer, sussurrou a ciguana, enquanto a sombra atrás dela ganhava vida. Mas somente se você decidir o que realmente vale a pena lutar.
E naquele momento, Ana percebeu que a verdadeira batalha não era apenas pela liberdade das almas, mas por sua própria redenção. Ela queria a verdade, mas estava disposta a apagá-la? Antes que pudesse compreender tudo isso, um eco distante reverberou na sala. Preparada ou não, Ana, o tempo está esgotando. O que você escolherá enfrentar primeiro? As luzes começaram a piscar violentamente e a sala tremeu sob seus pés. O verdadeiro terror estava prestes a se revelar, e Ana sabia que a escolha que fizesse determinaria seu destino, e talvez o de todos ali. O tempo parecia se estagnar. Ana estava presa em uma rede de angústia, o rosto da criança se desfocando em meio ao turbilhão de imagens que invadiam sua mente. Cada relâmpago que cortava a escuridão parecia trazer à tona as memórias que ela tanto temia. Escolha! Ecoava a voz da ciguana, uma onda de desespero arrebatando seu ser. Gabriel, sem se mover, fixava o olhar em Ana, como se fosse o único ponto de luz em um mar de sombras. Ana, ele chamou, a voz cheia de uma determinação que se opunha ao desespero. Lembre-se da sua força, você não está sozinha. Mas a escuridão estava apertando e a ciguana sabia. Você está escutando, Ana. Cada respiração que você toma é um passo mais perto da escuridão. Se você hesitar, eu não poderei ajudar. O que você fará? A cada palavra, a sombra atrás dela se contorcia, engolindo as luzes intermitentes e mergulhando tudo em um vácuo denso. Eu não sei, gritou Ana, sua voz refletindo a intensidade do pânico. O chão sob seus pés parecia pulsar, como um coração moribundo. Para cada passo que dava, as vozes das almas prisioneiras cresciam ainda mais, um coro de dor tão intenso que sua cabeça pulsava em resposta. De repente, o espectro da criança fez um movimento sutil, quase um impulso, e uma imagem surgiu inteiramente nítida. Ela estava ali, em uma casa velha, ouvindo risadas e a música de um rádio antigo. Um momento de pura felicidade se desdobrava, mas logo foi interrompido por gritos horrendos, a música falhando e se convertendo em um lamento insuportável. Não! Ana se forçou a gritar, segurando a cabeça nas mãos. Com cada novo relance, o burburinho se tornava mais alto, cada alma clamando seu nome. As vozes agora não pediam mais justiça, mas vingança, e ela sentiu que precisava escolher entre reviver a dor ou enfrentar as sombras de seus atos. Vingança! Vingança! Dançavam as vozes, uma melodia macabra que penetrava suas entranhas. Ana fechou os olhos, tentando bloquear a cacofonia, quando uma das almas, uma mulher idosa com olhos tristes, apareceu bem na sua frente. Ana, não deixe que isso te consuma. Enfrente sua verdade. Como? Ana gritou, o coração pesado com a pressão de suas escolhas não feitas. Ela sentiu um puxão frio em seu peito, como se as sombras quisessem rasgar sua essência. O desespero a levou ao limite, e em um momento de clareza, Ana voltou-se para a ciguana. O que você quer de mim? Eu quero que você veja a dor nos olhos delas, sinta o peso do que você fez. A ciguana então levantou a mão e uma onda negra avançou na direção de Ana, envolvente como tentáculos gélidos que a paralisaram. Ao sentir a escuridão a engolir, ela respirou fundo e finalmente atendeu à chamada das sombras. Eu escolho enfrentar, gritou, sua voz firme como um ato de rebeldia contra toda a dor que a cercava. Nesse momento, um brilho intenso irrompeu da ciguana e as almas pararam de gritar. O silêncio era ensurdecedor. As luzes novamente começaram a piscar, mas agora pareciam lhe oferecer uma oportunidade. As paredes da casa começaram a se contorcer e Ana sentiu o mundo ao seu redor desabar. As vozes das almas tornaram-se um alvoroço frenético e em um único momento uma luz ofuscante envolveu Ana, permitindo que as verdadeiras memórias começassem a surgir. Figuras familiares começaram a se materializar, uma mãe aflita, um pai que a abandonou, amigos em quem ela não confiou.
Cada alma que clamava por paz tinha um eco em sua memória. A criança que tinha visto antes na sombra agora estava na sua frente, em toda a sua inocência. Uma expressão de expectativa, de esperança agonizante preenchia seu rosto. Você me deixou, a voz da criança sussurrou, e lágrimas começaram a brotar nos olhos de Ana. O peso de cada escolha, cada lágrima não derramada, cada momento em que fugiu da responsabilidade mordeu fundo em seu coração. Não, eu não queria te perder, chorou Ana, sua dor emergindo com uma fúria. Desculpe, eu nunca quis causar dor. Neste momento, a ciguana começou a se contorcer, como se a luz da verdade a estivesse ferindo. Você não pode escapar do que você é. A dor está enraizada em suas veias. As memórias são seu fardo e serão o que a destruirá. Mas, com cada palavra de desespero, Ana encontrou mais força. Não, essa dor é parte de mim, mas não me define. O amor que eu tenho agora pelo Gabriel é maior que qualquer sombra. A ciguana deu um passo à frente, seus olhos cheios de frustração. Você realmente acha que pode apagar isso? Que pode apagar o passado? Não vou mais esconder, gritou Ana, estendendo os braços em direção à luz. Vou carregar tudo de frente, com amor e não com medo. O ar começou a vibrar e em um último impulso ela gritou, eu escolho o amor. E com isso a luz explodiu, uma onda de brilho inundando o espaço. Ana sentiu a presença da ciguana se desvanecer e com isso todos os fantasmas começaram a se dissipar, libertando-se de seu fardo. Ouvindo um último grito de dor, Ana fechou os olhos. A escuridão deu lugar a um vazio, e em meio ao silêncio, ela sentiu um leve toque em seu braço. Era Gabriel, seu olhar agora puro e cheio de luz. Ele abraçou Ana com força, e naquele momento ela soube que o amor sempre triunfaria sobre o medo. Quando abriram os olhos, a casa do curandeiro estava cheia de luz. As sombras haviam se dissipado e as almas estavam em paz. Ana, aliviada, sentiu sua respiração se normalizar. No fundo, embora a dor permanecesse, agora ela estava disposta a enfrentá-la com amor. Vamos para casa, meu filho, sussurrou Ana, enquanto a luz da manhã começava a invadir suas vidas. A história de Ana não tinha terminado, mas agora havia um novo capítulo. A ela carregava a dor, mas também tinha a liberdade. E a ciguana? Uma lenda que seria contada, mas não mais como um espectro de medo. Um aviso que seria passado adiante, mas com a certeza de que o amor realmente pode superar as mais sombrias das trevas. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre este final bombástico. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Só os verdadeiros fãs de terror sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações.